A família Robbie consistia em Ryan, um bem-sucedido banqueiro de investimentos de 45 anos com predileção por ternos Brooks Brothers. Sua segunda esposa, Mandy, uma impressionante designer de interiores de 38 anos com um talento para o dramático. E o filho de Ryan do seu primeiro casamento, Nathaniel, de 20 anos, um desistente da faculdade com um temperamento difícil e um histórico de pequenos problemas com a lei. Para seus vizinhos, os Robbie pareciam estar vivendo o sonho americano. A carreira de Ryan prosperava. O negócio de design de Mandy ganhava força entre a elite de Oakdale, e Nathaniel, apesar dos seus reveses acadêmicos, parecia estar encontrando seu lugar trabalhando em uma oficina mecânica local. Ninguém suspeitava que por trás dessa imagem cuidadosamente cultivada havia um barril de pólvora de segredos, ciúmes e desejos perigosos. O primeiro casamento de Ryan Robbie com Helena, mãe de Nathaniel, tinha sido um romance turbulento que rapidamente azedou. Helena, uma artista de espírito livre, sentia-se sufocada pelo estilo de vida rígido e pelas expectativas de Ryan. As discussões deles, antes confinadas a sussurros abafados atrás de portas fechadas, transformaram-se em gritarias que ecoavam pela casa, deixando o jovem Nathaniel encolhido em seu quarto. O divórcio, quando aconteceu, foi amargo e prolongado. Helena lutou pela guarda total, pintando Ryan como um pai frio e negligente. No final, o tribunal concedeu a guarda compartilhada, mas o estrago já estava feito. Nathaniel, na época com apenas 10 anos, foi dividido entre dois pais em guerra, com sua lealdade constantemente testada. A subsequente mudança de Helena para a costa oeste para sua carreira artística deixou Nathaniel se sentindo abandonado, alimentando um ressentimento que arderia em brasa por muitos anos. Ryan se jogou no trabalho, subindo na hierarquia corporativa com determinação inabalável. Foi em um baile de caridade, 3 anos após seu divórcio, que ele conheceu Mandy Rossi. Ela era cativante, com seus cabelos e sua inteligência rápida. Um sopro de ar fresco no mundo insosso de Ryan. Mandy viu em Ryan não apenas segurança financeira, mas uma chance de ter a vida familiar estável que ela nunca teve crescendo em um lar adotivo. O namoro deles foi rápido e, dentro de um ano, Mandy havia-se mudado para a casa de Robbie. Nathaniel, agora com 14 anos e imerso na angústia da adolescência, via sua nova madrasta com suspeita e hostilidade. As tentativas de Mandy de se aproximar do enteado eram recebidas com fria indiferença, na melhor das hipóteses, e aberta hostilidade, na pior. Com o passar dos anos, a distância entre Mandy e Nathaniel aumentou. Ryan, ansioso para evitar conflitos, fazia vista grossa para a tensão, convencendo-se de que o tempo curaria todas as feridas. Mandy, frustrada por sua incapacidade de se conectar com Nathaniel, gradualmente se afastou, concentrando-se em sua crescente carreira de design e nos círculos sociais que ela lhe abriu. A adolescência de Nathaniel foi marcada por rebeldia, faltar às aulas, experimentar drogas e pequenos furtos. Cada incidente aumentava o abismo entre ele e seu pai, com Mandy frequentemente apanhada no fogo cruzado. Quando Nathaniel relutantemente se matriculou na faculdade comunitária local, a casa dos Robbie havia se tornado um campo de batalha de queixas não ditas e ressentimentos fermentados, preparando o cenário para os eventos explosivos que estavam por vir. O catalisador para o desmoronamento da família Robbie veio em uma tarde sufocante de julho. Nathaniel, tendo largado a faculdade e agora trabalhando como mecânico, voltou para casa mais cedo que o habitual, lidando com uma ressaca e mau humor. A casa estava silenciosa. Ryan estava em uma viagem de negócios e Mandy, presumivelmente em uma reunião com um cliente, procurando aspirina para sua dor de cabeça latejante. Nathaniel entrou no quarto principal, um espaço que ele geralmente evitava. Enquanto vasculhava o armário de remédios, um zumbido chamou sua atenção. O celular de Mandy, esquecido na mesa de cabeceira, acendeu com uma nova mensagem. Talvez fossem os efeitos persistentes dos excessos da noite anterior, ou simplesmente um impulso malicioso, mas Nathaniel se viu pegando o aparelho. A pré-visualização da mensagem na tela bloqueada fez seus olhos se arregalarem. Mal posso esperar para te ver mais tarde, meu amor. Ashir. O telefone da madrasta dele estava bloqueado, mas esta única mensagem foi a chave para uma caixa de Pandora de segredos. Durante a hora seguinte, Nathaniel sentou na cama dos pais, sua dor de cabeça esquecida enquanto mais mensagens chegavam, cada uma mais incriminadora do que a anterior. Ele descobriu que o remetente era um Xavier Krasinski, um nome que ele vagamente reconheceu como um cliente da empresa de design de Mandy. As mensagens pintaram um quadro vívido de um caso tórrido que durava meses. Havia referências a encontros clandestinos, encontros apaixonados e promessas de um futuro juntos. À medida que a realidade da sua descoberta o atingia, uma mistura de emoções inundou Nathaniel. Havia repulsa ao pensar na infidelidade da sua madrasta. Uma sensação distorcida de satisfação, por ter munição contra a mulher que ele havia ressentido por anos. E por baixo de tudo isso, uma faísca de oportunidade. Quando Mandy voltou para casa naquela noite, encontrou Nathaniel esperando por ela na cozinha, com um sorriso perturbador nos lábios. O ar estava carregado de tensão enquanto ele casualmente perguntava sobre o seu dia, seus olhos brilhando com um conhecimento recém-adquirido. Mandy, sentindo que algo estava errado, respondeu cautelosamente, sem saber que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar ao seu redor.
Nathaniel não perdeu tempo em revelar suas cartas, com uma casualidade que contrastava com o peso de suas palavras. Ele mencionou o nome de Xavier, observando a cor se esvair do rosto de Mandy. Ele expôs o que sabia, saboreando cada sobressalto e suspiro da madrasta enquanto recontava os detalhes do caso dela. As negativas iniciais de Mandy rapidamente deram lugar a súplicas desesperadas, enquanto Nathaniel deixava claras suas intenções. Ele queria dinheiro, $1000 por mês em troca de seu silêncio. A ironia não lhe passou despercebida. Por anos, ele se ressentiu da presença de Mandy em sua vida, e agora ele viu uma oportunidade de lucrar com isso. Com a voz trêmula, Mandy tentou argumentar com ele. Ela falou de lealdade familiar, da dor que isso causaria a Ryan, do potencial para destruir suas vidas. Mas Nathaniel não se comoveu, com fria calculadora. Ele apontou que fora Mandy quem havia colocado a família em risco com sua infidelidade. Ele estava apenas capitalizando o erro dela. As negociações foram tensas, com Mandy tentando barganhar para diminuir o valor e Nathaniel permanecendo firme. No fim, diante da perspectiva de perder tudo, seu casamento, sua posição social, sua imagem cuidadosamente cultivada, Mandy capitulou. Ela concordou com os termos de Nathaniel, sua voz oca pela derrota. Enquanto prometia fazer o primeiro pagamento no dia seguinte. Enquanto Nathaniel deixava a cozinha, uma sensação de poder o invadiu. Ele tinha a vantagem pela primeira vez em anos. E pretendia aproveitá-la ao máximo. Mandy, sozinha, sua mente a mil enquanto lutava com a magnitude de sua situação. O primeiro pagamento foi feito em dinheiro, entregue em um envelope comum na garagem, longe de olhares curiosos. Nathaniel contou as notas lentamente, apreciando o desconforto de Mandy. Com um sorriso malicioso, ele a lembrou que aquilo era apenas o começo. Nas semanas seguintes, uma nova dinâmica se instalou na casa dos Robbie. Na superfície, pouco havia mudado. Ryan permanecia alheio, absorto em seu trabalho. Mas sob a aparência de normalidade, uma corrente de tensão crepitava. Mandy pisava em ovos. Seu comportamento antes confiante substituído por olhares nervosos e sorrisos forçados. Nathaniel, encorajado por seu novo poder, tornou-se mais abertamente desrespeitoso, sabendo que Mandy não ousaria desafiá-lo. Com o fim do verão, o peso do seu segredo e a tensão de atender às exigências de Nathaniel começaram a afetá-la. Ela mal sabia que este era apenas o começo de um pesadelo que escaparia completamente do seu controle. Conforme as semanas se transformavam em meses, o frágil equilíbrio na casa dos Robbie começou a ruir. Nathaniel, intoxicado pelo seu recém-descoberto poder, tornou-se mais ousado em suas exigências. Os pagamentos mensais, o que antes era uma fonte de satisfação presunçosa, agora parecia insignificante comparado ao controle que eu exercia sobre a vida da minha madrasta. Começou pequeno. Comentários sarcásticos à mesa de jantar, ameaças veladas disfarçadas de conversa inocente. Eu mencionava casualmente o nome de Xavier na presença de Ryan. Observando o rosto de Mandy se contorcer de pânico antes de mudar de assunto suavemente. Eu me deleitava com o medo dela, no jeito como as mãos dela. Suas mãos tremiam enquanto ela servia o vinho, nas olheiras que começavam a se formar sob seus olhos à medida que as noites sem dormir cobravam seu preço. Em outubro, o acordo original já não era suficiente. Nathaniel encurralou Mandy na lavanderia, exigindo um aumento para $1500 por mês. Quando Mandy protestou, citando a dificuldade de explicar os saques a Ryan, o olhar de Nathaniel se endureceu. Ele lembrou das fotos que havia descoberto em seu telefone. Imagens íntimas que nunca foram destinadas aos seus olhos e como elas poderiam facilmente chegar à caixa de entrada de Ryan. O mundo de Mandy estava desmoronando. O estresse de manter sua vida secreta com Xavier, somado à chantagem crescente de Nathaniel, a estava levando ao limite. Seu negócio de design começou a sofrer, pois ela perdia compromissos e entregava trabalhos abaixo da média. Os clientes, antes encantados por sua vivacidade, agora reclamavam de seu comportamento distraído e falta de criatividade. Conforme o outono progredia, as exigências de Nathaniel foram além do dinheiro. Ele começou a tratar a casa como se fosse sua, dando festas quando Ryan estava fora em viagens de negócios, deixando Mandy para limpar a bagunça. Ele pegou o carro antigo de Ryan emprestado sem permissão, devolvendo-o com amassados e arranhões misteriosos. Cada transgressão era recebida com um olhar penetrante que silenciava qualquer protesto que Mandy pudesse ter reunido. A dinâmica de poder na casa havia mudado drasticamente. Nathaniel agora mandava em tudo. Cada capricho seu atendido por uma Mandy cada vez mais desesperada. Ela se viu numa corda bamba, tentando atender às demandas de Nathaniel enquanto mantinha a fachada de normalidade para Ryan. Com a aproximação do dia de ação de graças, trazendo consigo a perspectiva de reuniões familiares prolongadas e maior escrutínio, Mandy sabia que algo precisava mudar. Ela não podia continuar assim indefinidamente. Com crescente pavor, ela percebeu que precisava de ajuda. E havia apenas uma pessoa a quem ela podia recorrer. No início de dezembro, Mandy tomou uma decisão que desencadearia uma série de eventos irreversíveis. Após semanas de angústia, ela confidenciou a Xavier sobre a chantagem. O encontro aconteceu num motel discreto nos arredores da cidade. Seu ponto de encontro habitual. Enquanto Mandy desabafava sobre toda a sordida história, sua voz embargada pela emoção, a expressão de Xavier escureceu.
Seu choque inicial deu lugar a uma fria e calculista raiva, que enviou um arrepio pela espinha de Mandy. O que Mandy não sabia era que Xavier Krasinski não era apenas o empresário de sucesso e amante charmoso que ela acreditava que ele fosse. Sob sua aparência refinada, havia um histórico de violência e conexões criminosas que ele cuidadosamente escondera dela. O passado de Xavier incluía uma temporada na prisão por agressão com agravantes, associações com o crime organizado local, e uma reputação de lidar com problemas com eficiência implacável. Enquanto ouvia a história de Mandy, planos começaram a se formar em sua mente. Isso não se tratava mais apenas de proteger o relacionamento deles, mas de eliminar uma ameaça. Ele garantiu a Mandy que cuidaria de tudo. Seu tom suave, mas seus olhos duros como pedra. Mandy, desesperada por uma solução e cega por seus sentimentos por Xavier, sentiu uma onda de alívio tomar conta de si. Finalmente, pensou ela, alguém carregaria esse fardo. Nos dias seguintes, Xavier colocou seu plano em ação. Ele contatou antigos contatos, reunindo informações sobre os hábitos de Nathaniel, seu local de trabalho, seus lugares favoritos. Ele foi meticuloso em seu planejamento, não deixando nada ao acaso. Sem o conhecimento de Mandy, Xavier não tinha intenção de simplesmente comprar o silêncio de Nathaniel ou argumentar com ele. No mundo de Xavier, problemas como esse eram resolvidos permanentemente, e danos colaterais eram um risco aceitável. Conforme as decorações de Natal começavam a aparecer nas janelas das casas de Oakdale, Xavier fez seu movimento. Ele abordou Nathaniel do lado de fora da garagem onde ele trabalhava, com um comportamento amigável, mas com os olhos frios. A conversa que se seguiu foi breve, mas carregada de ameaças implícitas. Xavier deixou claro que sabia sobre a chantagem e que Nathaniel estava jogando um jogo perigoso. Nathaniel, porém, não se intimidou tão facilmente quanto Xavier havia previsto. Anos de ressentimento e o gosto pelo poder o haviam endurecido. Em vez de recuar, ele zombou de Xavier, sugerindo que talvez Ryan estivesse interessado em saber sobre as atividades extracurriculares de sua esposa. Enquanto Xavier se afastava, sua máscara genial escorregando para revelar um lampejo de raiva genuína, ambos sabiam que as apostas tinham acabado de ser elevadas exponencialmente. O jogo não era mais apenas sobre dinheiro ou segredos. Tinha-se tornado uma batalha de vontades com consequências potencialmente mortais. Na semana anterior ao Natal, Xavier decidiu tomar uma atitude mais direta. Seu aviso para Nathaniel não tinha surtido efeito, e ele sabia que Mandy estava no seu limite. Sob o pretexto de um convite para bebidas antes do feriado, Xavier atraiu Nathaniel para uma área isolada perto do velho moinho nos arredores da cidade. O ar de inverno estava cortante. Ele ofereceu uma quantia substancial, $50.000, para Nathaniel ir embora e nunca mais contatar Mandy. Era para ser uma oferta final generosa antes de recorrer a medidas mais drásticas. Nathaniel, no entanto, subestimou gravemente o perigo em que estava. Encorajado por meses manipulando Mandy com sucesso, ele zombou da oferta de Xavier. Em uma demonstração de arrogância juvenil, ele respondeu com uma exigência ultrajante: $250.000. Ou ele exporia Mandy e Xavier para Ryan e toda a comunidade. O que aconteceu em seguida foi um borrão de movimento e violência. Xavier, com a paciência esgotada, atacou com uma velocidade e ferocidade que pegaram Nathaniel completamente desprevenido. A luta que se seguiu foi breve, mas brutal. A experiência e a crueldade de Xavier rapidamente dominaram Nathaniel, deixando o jovem machucado e ensanguentado no chão congelado. Enquanto Nathaniel jazia ali, sentindo o gosto de sangue e medo pela primeira vez, Xavier deu-lhe um último aviso. Aquela era sua última chance de ir embora, de esquecer tudo o que tinha visto e ouvido. Da próxima vez, Xavier prometeu, não haveria avisos, nem ofertas, apenas consequências. Abalado e com dor, Nathaniel cambaleou para casa naquela noite, com a mente a mil. A realidade da sua situação finalmente o atingiu. Ele não era mais quem estava no controle. Ele estava em apuros, enredado em uma teia muito mais perigosa do que ele jamais imaginara. Por um breve momento, enquanto cuidava de seus ferimentos na solidão do seu quarto, Nathaniel considerou seguir o conselho de Xavier e desaparecer. Mas, à medida que a dor dos seus ferimentos dava lugar a uma raiva ardente, sua determinação se fortalecia. Ele não seria intimidado. Pelo contrário, o ataque apenas tinha fortalecido sua determinação de levar aquilo até o fim, fosse qual fosse o resultado. Com a aproximação do Natal, a atmosfera na casa dos Robbie ficou cada vez mais tensa. Mandy, já no seu limite, agora tinha que lidar com as exigências crescentes de Nathaniel, e seu comportamento cada vez mais errático. Os hematomas do seu encontro com Xavier tinham desaparecido, mas sua raiva só tinha se intensificado. Ryan, não conseguindo mais ignorar a tensão palpável, começou a fazer perguntas mais diretas. As rachaduras na fachada cuidadosamente construída de Mandy começaram a aparecer, e ela se viu lutando para manter a ilusão de normalidade. Tudo veio à tona na véspera de Natal. Os Tabbies estavam dando sua festa anual de Natal, a casa cheia de sons de risos e tilintar de copos. Mandy, vestida com um vestido deslumbrante, circulava entre os convidados com uma facilidade praticada, seu sorriso nunca alcançando totalmente seus olhos. Nathaniel, carrancudo e tomando uísque em um canto,
Observava sua madrasta com um desprezo mal disfarçado. Conforme a noite avançava e o álcool fluía livremente, suas inibições diminuíam perigosamente. Em um momento de raiva impensada, ele se aproximou de Mandy enquanto ela conversava com alguns colegas de Ryan. Sussurrando em seu ouvido, ele exigiu outro pagamento, $5.000 desta vez, até o final da semana. Quando Mandy, com o rosto pálido, mas sereno, tentou argumentar calmamente com ele, Nathaniel perdeu o controle. Mandy, com o coração batendo forte, rapidamente pediu licença e praticamente arrastou Nathaniel para o escritório. Uma vez lá, ela liberou meses de medo e frustração reprimidos. Em tons baixos, mas intensos, ela disse a Nathaniel que havia chegado ao seu limite. Ela não podia, não iria mais pagá-lo. Se ele quisesse contar para o Ryan, que contasse. Ela estava cansada de viver sob o peso de suas ameaças. Nathaniel, pego de surpresa por sua repentina rebeldia, a atacou verbalmente, ameaçando não apenas expor seu caso, mas destruir sua reputação, seu casamento, toda a sua vida. Ele saiu furioso do escritório, deixando Mandy tremendo, mas estranhamente aliviada. Ela finalmente o havia enfrentado, apesar das consequências. Conforme a festa chegava ao fim e os convidados começavam a ir embora, Mandy sabia que havia chegado a um ponto sem volta. Algo precisava ser feito, e logo. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Xavier. Precisamos conversar, é urgente. O dia 15 de janeiro amanheceu frio e cinzento. Um cenário apropriado para a tragédia que estava prestes a acontecer. Mandy havia passado a semana desde o Natal, em um estado de ansiedade constante, sobressaltando-se com cada som, estremecendo cada vez que Nathaniel entrava em um cômodo. Sua conversa com Xavier tinha sido breve, mas intensa. Ele havia escutado seus apelos desesperados, seu rosto uma máscara indecifrável, e simplesmente disse: "Eu cuido disso." Aquelas palavras, que inicialmente lhe trouxeram alívio, agora a assombravam. O que exatamente Xavier quis dizer? Por mais que quisesse um fim para a chantagem de Nathaniel. A ideia do que esse fim poderia acarretar a enchia de pavor. Nathaniel, por sua vez, estava estranhamente quieto desde o confronto na véspera de Natal. Ele parecia estar ponderando suas opções, sem saber como proceder agora que Mandy o havia desafiado. A incerteza só aumentava a tensão sufocante na casa. Naquela noite, Ryan estava trabalhando até tarde, como costumava fazer. Mandy estava sentada na sala, folheando distraidamente uma revista, com a cabeça em outro lugar. O som do carro de Nathaniel entrando na garagem a fez ficar tensa. Ela ouviu a porta da frente se abrir, os passos dele no corredor e então silêncio. No andar de cima, Nathaniel entrou em seu quarto, decidido. Ele estava cansado de jogar. Amanhã, ele contaria tudo ao seu pai. Que as consequências fossem o que fossem. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que não ouviu os passos suaves se aproximando da sua porta. A batida, quando veio, o assustou. Esperando Mandy, ele abriu a porta com um sorriso de escárnio já se formando em seus lábios. A visão de Xavier parado ali, com uma expressão sombria, dissipou o sorriso instantaneamente. O que aconteceu em seguida foi uma onda de violência que durou apenas alguns minutos, mas teria repercussões por muitos anos. Xavier forçou a entrada no quarto, fechando a porta atrás de si. Palavras foram trocadas, ameaças, súplicas, negociações desesperadas. Mas Xavier não viera para negociar. O primeiro golpe pegou Nathaniel de surpresa, fazendo-o cambalear para trás contra a sua escrivaninha. Ele revidou. Sua juventude, em desespero, dando-lhe força. Mas a experiência e a fria determinação de Xavier provaram ser demais. A luta foi brutal, mas breve. Lá embaixo, Mandy ouviu os sons abafados da briga, seu coração disparado. Ela ficou parada no pé da escada, paralisada pela indecisão e pelo medo. Uma parte dela sabia que deveria intervir, pedir ajuda, fazer alguma coisa. Mas outra parte, a parte que havia suportado meses de tormento e chantagem, a manteve pregada no lugar. O silêncio, quando caiu, era ensurdecedor. As pernas de Mandy tremiam enquanto ela se forçava a subir as escadas. Ela encontrou Xavier parado na porta de Nathaniel, sua camisa respingada de sangue, seus olhos frios e vazios. Atrás dele, ela vislumbrou uma forma imóvel no chão e teve que sufocar um grito. A voz de Xavier estava calma, quase suave enquanto a guiava de volta para baixo. Ele falou de acidentes, de legítima defesa, de males necessários. Mandy ouviu as palavras, mas não conseguiu processá-las. Tudo o que ela conseguia pensar era na visão do corpo sem vida de Nathaniel. E no conhecimento de que, de certa forma, ela era responsável pelo que havia acontecido. Enquanto Xavier metodicamente começava a limpar, para apagar as evidências do que havia acontecido, Mandy sentou-se na cozinha, com a mente a mil. O pesadelo que ela vinha vivendo há meses acabara de tomar um rumo que ela jamais poderia ter imaginado e ela sabia, com uma certeza assustadora, que sua vida nunca mais seria a mesma. As horas que se seguiram à morte de Nathaniel foram um borrão de atividade frenética e cálculo frio. Xavier, usando habilidades aprimoradas por anos de associação criminosa, assumiu o controle da situação com uma eficiência implacável. Mandy, ainda em choque, seguia as instruções de Xavier mecanicamente. Eles limparam o quarto meticulosamente, removendo qualquer vestígio da presença de Xavier. O corpo de Nathaniel foi enrolado em uma lona da garagem, e então colocado no porta-malas do carro de Xavier sob a cobertura da escuridão. Ao amanhecer, Xavier partiu com um propósito sombrio, deixando Mandy sozinha em casa com a impossível tarefa de manter a normalidade.
quando Ryan voltou para casa naquela manhã, exausto de sua noite no escritório, Mandy se obrigou a cumprimentá-lo com um sorriso que parecia que ia partir seu rosto. O dia passou em meio a atividades banais e pânico interno. Mandy cozinhou, limpou e conversou com Ryan, tudo enquanto sua mente gritava com o conhecimento do que tinha acontecido. Quando Ryan casualmente perguntou sobre o paradeiro de Nathaniel, Mandy se ouviu respondendo que ele havia mencionado fazer uma viagem de carro com alguns amigos. Conforme os dias se transformavam em semanas, a mentira se tornava mais elaborada. Mandy criou um rastro digital, enviando e-mails da conta de Nathaniel para Ryan, descrevendo aventuras fictícias em várias cidades. Ela atendeu ligações preocupadas do trabalho de Nathaniel, inventando histórias de emergências familiares e licenças prolongadas. Xavier havia-se livrado do corpo de Nathaniel em uma pedreira abandonada, a várias horas de distância, afundando-o para garantir que não fosse encontrado. Ele meticulosamente eliminou qualquer evidência que pudesse conectá-los ao desaparecimento de Nathaniel. Por um tempo, pareceu que sua encobertada construção às pressas poderia se sustentar. A vida em Oakdale continuou, com apenas uma onda de preocupação com a prolongada ausência de Nathaniel. Mas à medida que o inverno dava lugar à primavera e o silêncio de Nathaniel se prolongava, as perguntas começaram a se multiplicar. A indiferença inicial de Ryan transformou-se em preocupação, depois em suspeita. Mandy se viu presa numa teia de mentiras que se tornava mais complexa e frágil a cada dia que passava. Sabendo que era apenas uma questão de tempo até que tudo se desfizesse, a detetive Sandra Sloan já tinha visto muitos casos de pessoas desaparecidas em seus 15 anos no departamento de polícia de Oakdale. Mas algo sobre o desaparecimento de Nathaniel Roby a incomodava desde o início. As peças não se encaixavam. A partida repentina, a comunicação esporádica, a falta de atividade financeira. Enquanto a primavera florescia em Oakdale, a detetive Sloan investigou mais a fundo a dinâmica da família Roby. Ela entrevistou amigos, colegas e vizinhos, montando lentamente a imagem de uma casa cheia de tensão. Quanto mais ela descobria, mais suas suspeitas aumentavam. Ryan Roby, inicialmente relutante em envolver a polícia, tornou-se um defensor cada vez mais ativo da busca por seu filho. Sua fé nas explicações de Mandy começara a vacilar, e ele pressionou por uma investigação mais completa. Essa pressão, combinada com a busca implacável da verdade pela detetive Sloan, começou a expor as rachaduras na narrativa cuidadosamente construída de Mandy. A descoberta veio no final de abril, quando um dos colegas de trabalho de Nathaniel na oficina apresentou informações cruciais. Ele se lembrou de ter ouvido uma discussão acalorada entre Nathaniel e Mandy pouco antes do Natal, com menções a dinheiro e ameaças. Esta revelação mudou todo o foco da investigação. O detetive Sloan trouxe Mandy para interrogatório, submetendo-a a horas de intenso questionamento. Mandy, desgastada por meses de culpa e medo, começou a vacilar. Sua história, antes perfeita, agora mostrava inconsistências. Ela se confundiu com as datas, contradisse suas declarações anteriores, e ficou visivelmente agitada quando pressionada sobre seu relacionamento com Nathaniel. Conforme a compostura de Mandy se esfacelava, o detetive Sloan sentiu que estava prestes a um grande avanço. Ela decidiu arriscar, blefando sobre evidências que eles não tinham. Ela mencionou registros telefónicos mostrando contato frequente com um número desconhecido próximo ao desaparecimento de Nathaniel, insinuando que eles sabiam sobre o envolvimento de Xavier. A jogada funcionou. Mandy, acreditando que a polícia sabia muito mais do que realmente sabia, desmoronou. Entre lágrimas e soluços ofegantes, ela confessou o caso, a chantagem, e seu conhecimento sobre o destino de Nathaniel. Ela implicou Xavier, retratando-se como uma testemunha aterrorizada por suas ações. Com a confissão de Mandy, o caso se esclareceu completamente. Um alerta de procurado foi emitido para Xavier Krasinski, e equipes de busca foram enviadas para a pedreira, onde o corpo de Nathaniel havia sido escondido. Conforme a notícia da confissão se espalhava por Oakdale, a comunidade se abalava com as revelações chocantes. A família perfeita de Maple Street guardava segredos mais obscuros do que qualquer um poderia imaginar. Nos dias que se seguiram à confissão de Mandy, Oakdale tornou-se o centro de um frenesi midiático. Dezenas se aglomeraram em Maple Street, repórteres clamando por qualquer migalha de informação sobre o escandaloso assassinato que abalou o tranquilo subúrbio. O detetive Sloan, agora liderando uma força-tarefa dedicada ao caso, trabalhou incansavelmente para levar todos os criminosos à justiça. Graças à habilidosa coordenação da detetive Sloan com as autoridades estaduais e federais, Xavier foi preso em uma rodoviária em Nevada, tentando cruzar a fronteira para o México. Sua prisão foi a peça final do quebra-cabeça, sob intenso interrogatório. Xavier eventualmente corroborou grande parte da história de Mandy, embora tenha tentado se apresentar como um homem levado a medidas desesperadas pelo amor. Ele revelou a localização de provas cruciais, incluindo a arma do crime, e alguns pertences de Nathaniel, que ele guardara como uma espécie de troféu macabro. À medida que a extensão da conspiração vinha à tona, o impacto sobre os envolvidos foi profundo. Ryan Roby, confrontado com a brutal verdade da infidelidade da esposa e a morte do filho, afastou-se da vida pública. Amigos relataram que ele parecia uma sombra do que era antes, devastado pelas traições daquelas duas pessoas em quem mais confiava. A comunidade de Oakdale, antes tão orgulhosa de sua imagem segura e íntegra,
Foi forçada a confrontar a escuridão que se escondia sob a superfície. Para a detetive Isloa, a resolução do caso foi agridoce. Embora se orgulhasse de desvendar a complexa teia de mentiras e levar os criminosos à justiça, ela não conseguia se livrar da sensação de que, se tivesse juntado as peças antes, a vida de um jovem poderia ter sido salva. No final, a justiça foi feita, mas trouxe pouco conforto para os mais afetados. Xavier, com seu histórico de violência e seu papel como principal ator na morte de Nathaniel, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mandy, apesar de suas tentativas de se pintar como uma vítima das circunstâncias, foi considerada culpada de conspiração e cúmplice de assassinato. Ela recebeu uma sentença de 25 anos com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Ryan Robbie, um homem destruído, vendeu a casa da família e deixou Oakdale, incapaz de suportar as constantes lembranças de sua perda e traição. Ele se refugiou em uma vida tranquila em outro estado, onde pudesse sofrer em particular e tentar reconstruir alguma semelhança de vida. O caso deixou uma marca indelével em Oakdale. A comunidade, antes conhecida por sua baixa taxa de criminalidade e atmosfera familiar, agora se via às voltas com uma notoriedade nova e indesejada.